Ontem eu falei que faltava brasileiros que tivessem a coragem de alertar o que está acontecendo no Brasil. Juristas. Graças a Deus aconteceu. Apareceu um homem, um. Todos os outros... Eu vi várias análises que estavam mostrando as loucuras que estão acontecendo no Brasil, mas todo mundo com dedinho, né? Com dedinho, dizendo, tem incongruências, que não sei o quê, blá. E aí apareceu um homem de verdade. Cadê? Deixa eu pegar aqui o tweet dele. Aqui, com vocês, um jurista de verdade. Apareceu Marcelo Rocha Monteiro, que é ninguém mais, ninguém menos do que procurador de justiça, né, do Ministério Público do Rio de Janeiro, professor de Direito da UERJ e coautor do livro Inquérito do Fim do Mundo e Sereis como Deuses, o STF e a subversão da justiça. E aí, aqui, ele fez uma leitura muito, muito, muito óbvia e simples. Jogo dos 7 erros. Bloqueio de rede social é censura prévia, inconstitucional. Ou seja, o que é censura prévia? Não está censurando algo que você disse. Então, antes os jornais eram impressos. Né? Vocês jovens já nasceram com o jornal digital na vida. O jornal era impresso. Então, quando você fechava a matéria, vinha um censor, no regime militar aconteceu isso, vinha um censor e falava assim, esse trecho aqui não pode. Esse artigo aqui, por causa desse texto aqui, não pode. Não é que nada que saísse da boca de uma pessoa não pudesse ser publicado. Eles censuravam o conteúdo específico, dizendo ali. É censura, mas estou querendo mostrar para vocês a diferença de censura prévia para censura. No Brasil, censura prévia é inconstitucional. Mas o Alexandre de Moraes faz isso todos os dias. Todos os dias. 2. A própria autoridade, alvo da crítica, feita por Monark, Alexandre de Moraes, foi quem determinou a medida. Ou seja, mais uma vez, Moraes é ao mesmo tempo juiz e vítima. Ele é o coitadinho e ele é quem vai julgar. Gente, na boa, essa coisa do ele é coitadinho e ele vai julgar, a gente conhece isso desde moleque. É o dono da bola. Não foi gol não, porque a bola é minha. Olha, com criança isso já é inadmissível. Num país cheio de adulto, quer dizer, eu acho que está cheio de adulto, né? Não sei. Eu tenho lá minhas dúvidas hoje em dia. Mas num país cheio de adultos, isso aqui não deveria ser tolerado. Uma porra dessa que não pode. De jeito nenhum, gente. Isso aqui é um absurdo. Aí continua. Numa clara violação do mais básico preceito do devido processo legal. Devido processo legal é quando você tem ali uma pessoa acusada pelo Ministério Público, o advogado vai ver que tipo de acusação é essa, o juiz vai ver se vai acatar ou não, aí começa o julgamento e vamos ver então o que está acontecendo com a pessoa, se realmente aqui dali é algo, deixa eu botar no reader view aqui que é melhor, vai ver ali se aqui dali é algo verdadeiramente digno de punição ou não. Numa clara violação do mais básico preceito do devido processo legal, o juiz tem que ser neutro. Tem que ser um terceiro. O que significa que tem que ser um terceiro? João está sofrendo uma crítica de Maria. Quem tem que julgar não pode ser a vítima. Não pode. Tem que ser uma outra pessoa. José. Estranho aos interesses em conflito no processo. Ser preso ou censurado pela própria autoridade a quem você criticou é coisa de república de bananas. Isso é homem de verdade, né? Isso é procurador homem. Monark não tem foro privilegiado. Mesmo caso que ocorre comigo, mesmo caso que ocorre com Fiuza, mesmo caso que ocorre com Paulo Figueiredo, mesmo caso que ocorre com Rodrigo Constantino e todas as vítimas de Alexandre de Moraes não tem foro privilegiado. Portanto, o STF não tem competência, jurisdição, né, para tomar qualquer medida contra ele. 4. Desde quando criticar a atuação de uma autoridade é discurso com conteúdo de ódio? 5. Críticas, ainda que duras, a agentes públicos não caracterizam, aí aquele, né, continua, não caracterizam quebra da normalidade democrática,
o que contribui para a quebra da normalidade institucional e democrática, ele está pegando aqui as aspas da própria decisão do Alexandre de Moraes, é censurar ou prender quem critica autoridades. 6. Chamaram então o presidente da República de levou ao bloqueio de quantas redes sociais pelo STF? Nenhuma. Nesse caso, é quebra da normalidade democrática ou é liberdade de expressão? Quando todo mundo chamou o Bolsonaro de era quebra da normalidade democrática ou foi liberdade de expressão? 7. Não existe crime de fake news. E não tem mesmo. Quem que define isso? Você pode dizer que Cuba e Venezuela são democracias. Ou que chamar Maduro de ditador é apenas narrativa. Nem por isso... Nem por isso você pode ser punido pelo STF ou por quem quer que seja. Dureza. Sim, ele é homem de verdade. Está aqui falando do caso do monarca e de todas as vítimas. Né? Ele que é autor do livro. Agora, a pergunta que não quer calar. Né? Quantos Marcelo Rocha Monteiro nós temos no Brasil? Pelo jeito, é ele e Ludmilla. Acabou. Não tem mais. Hoje eu conversei com um advogado, seguidor aqui, e ele comentava comigo, assim, Ala, vou ser bem sincero para você. Né? A situação ficou tal que amigos, esposa, colegas de trabalho, falaram que para eu segurar a onda, porque senão eu iria sofrer retaliações, iria perder o emprego, poderia ser preso, etc. Ou seja, criou-se uma estrutura de terrorismo. Terrorismo não é o termo certo. A palavra que eu estou querendo usar aqui, inclusive está na minha petição contra o Alexandre, aqui nos Estados Unidos, tortura psicológica. O Alexandre de Moraes está criando uma estrutura de tortura psicológica, e ele está fazendo isso com pessoas individuais, ou seja, com indivíduos de modo específico. E o Brasil virou hoje assim, um campo aberto de tortura psicológica, porque jornalistas têm medo de falar, juristas têm medo de falar, políticos têm medo de falar, tá todo mundo com medo de falar. Graças ao bom Deus, eu estou aqui para tentar trazer a vocês que nem todos tomaram a idiota decisão de permanecer no país de origem para poder denunciar toda essa maluquice, essa sandice, essas três loucadas decisões do Alexandre de Moraes nesses inquéritos que não se sustentam em nenhuma defesa oral ou escrita em qualquer universidade de direito no planeta. Estou falando de lugar civilizado, não estou falando de Coreia do Norte, China, Rússia, Venezuela. Não se sustentam. Essas decisões do Alexandre de Moraes não se sustentam nem na cabeça de esquerdistas de outros países. Todo mundo se assusta. Né? E eu preciso dizer, né, a você que não é político, não é jurista, não é jornalista, não tem grande alcance, não gravem isso, tá? Não espere nada, absolutamente nada, das pessoas que poderiam fazer alguma coisa pelo Brasil. Mas, Ala, o que eu vou fazer então? Cuida de você, da sua família, de seus filhos. Consuma notícias, sim, não se aliene. Tá? Você fechar os olhos e falar, não quero mais saber de nada, não vai ajudar. Abra os olhos com maturidade. Você é adulto, você não é criança. E proteja seus filhos e a sua família. E para isso, mergulhe em informação. Formação intelectual séria. Estude. Procure elevar-se. Saia da mesquinharia. Não queira ser como os demais. Não tente transformar ninguém, a não ser você. Não proteja ninguém, proteja seus filhos. Você não vai proteger o Brasil.
Eu não tenho pretensão de proteger e de ensinar alguma coisa para o Brasil. Eu não quero isso. Eu quero para mim, para meus filhos, e compartilho com vocês aqui o que eu quero fazer com os meus filhos e minha família. E aí, toma proveito quem quer. Eu não sou filósofo, não sou escritor, sou apenas alguém, né, um jornalista no exílio, tentando falar com algumas poucas pessoas que me restaram depois de terem reduzido o meu alcance, a minha voz. Então vamos falar com esses poucos.